Bom, vamos para a última pergunta aqui do ouvinte, aqui, que é também do Cristiano em nome da Rosa, que é bem interessante. Zacone, e o que você diz dessa política que o Ciro vem tentado falar, que é a política de drogas em Portugal? O que você conhece dessa proposta e ela seria viável para o Brasil? Em alguns aspectos, sim. Em Portugal, eles usam uma tarifação, porque hoje no Brasil a distinção entre traficante e usuário ela é feita através de critérios subjetivos. A quantidade da droga ela não é determinada para saber até tanto você está como usuário e a partir de tanto você é traficante. Se o garoto é pego hoje no Brasil com cigarro de maconha na favela, se ele não tiver como comprovar, né, mais nada em relação à posse daquele cigarro, ele pode ser autuado como traficante, e muitas vezes é. Nós temos pesquisas que mostram que a maioria dos traficantes presos são pegos com quantidades ínfimas de drogas, porque você tem o estigma de que o pobre, quando porta droga, não é para usar, é para vender. E o rico pode portar quantidades maiores, porque se ele é rico, ele tem condição de comprar droga. Então, você vai definindo por critérios subjetivos, né, a condição econômica da pessoa, se ele é traficante ou usuário. E isso, às vezes, é muito injusto, né? Principalmente porque hoje essas drogas que foram feitas ilícitas, elas têm consumo popular muito grande, né? A maconha, a cocaína que é vendida hoje nas favelas do Rio de Janeiro, o maior consumidor é o morador da favela. Essa história do playboy que saía para ir comprar droga no morro, isso ficou lá atrás, até metade dos anos 90. Com a violência, né, que foi crescendo nesses espaços, a garotada de classe média tem seu fornecedor. É pegar o telefone e ligar e vai encontrar o cara em algum lugar, vai pegar, o cara entrega na porta de casa. É outra história, não é mais a droga da favela. E esse consumidor pobre, né, esse garoto que às vezes está com uma pequena quantidade de drogas até para uso próprio, ele acaba sendo identificado como traficante, porque a lei não define quantidades que vão tarifar usuário e traficante. Sem contar que essa distinção de usuário e traficante é uma distinção política. Você sabe que isso aí só entrou na legislação brasileira em 1976, na Lei 6368, quando você tem o artigo 12 e 16 definindo quem é traficante e quem é usuário. Até 1976, né, pela legislação anterior à Lei 6368, que era do Código Penal, não havia distinção entre usuário e traficante. Respondiam pelo mesmo crime. Isso começa nos anos 60, na Convenção de 61, onde os Estados Unidos propõem aos Estados-membros incluírem nas suas legislações a distinção entre traficante e usuário. Por quê? Por causa de uma questão geopolítica. Os Estados Unidos se declaravam país consumidor e dizia que ele era vítima dos países traficantes, ou seja, ninguém refinava cocaína nos Estados Unidos, ninguém produzia heroína nos Estados Unidos, e a maconha vinha toda do México. Algumas mentiras, como a da maconha, porque nos Estados Unidos sempre se plantou maconha, mas eles diziam que toda a maconha que era fumada pela juventude americana nos anos 60 ela vinha do México. E aí eles começam a construir no plano geopolítico que eles são estados vítima, consumidores de estados traficantes que fornecem as drogas, e começam a querer introduzir nas legislações a distinção entre usuário e traficante, que não está na natureza. Repare, isso não está na natureza. Se eu estou aqui em casa com um cigarro de maconha no bolso para fumar, né? E o Ricardo está com cigarro de maconha, ou a Nicole, o Solon, um cigarro de maconha no bolso para vender, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos sentados numa live com um cigarro de maconha no bolso. Quem vai dizer que eu sou usuário, que para mim é uma pena pequena porque eu quero fumar, e que para vocês vai ser uma pena, né, de caráter hediondo, né, com uma pena muito maior porque vocês têm um cigarro para vender, é a lei, não é a natureza da conduta. Né? E essa legislação ela é feita, a teoria da diferenciação, por conta desse fundamento geopolítico, onde você vai começar a tratar o consumidor. E quem é o consumidor e quem é o traficante? Porra, tá naquele filme Traffic, né? O traficante é sempre o cara da periferia, o cara do mal, porra, entendeu? O garoto, isso até na imprensa, né? Quando você pega um estudante que é preso vendendo droga na faculdade, nego não bota traficante, vai ser estudante, é preso vendendo droga, é estudante, não é traficante. O traficante ele tem CEP, tem cor, né? Então, o Ciro ele traz algumas coisas de Portugal que eu acho que estão em debates hoje que podem ser imediatamente colocadas em prática no Brasil. Tarifação, por exemplo. Até uma certa quantidade você está autorizado a portar. Isso é legal. Tipo assim, maconha. Quanto pode portar de maconha no espaço público? Até tantos gramas você pode portar que você não está cometendo crime nenhum. Né?
Mas o espaço público, aí é que está, eu acho que a questão, a nossa dificuldade é que a gente importar um modelo, às vezes, é complicado. Por exemplo, o espaço público em Portugal é completamente diferente do espaço público no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Os espaços no Rio de Janeiro não existe espaço público, está tudo dominado, como diria, está tudo dominado. Então, o que acontece? Se o cara quiser fazer um movimento de drogas numa rua aqui na Barra da Tijuca, que tem movimento à noite, ele pega a quantidade permitida e distribui para várias pessoas circularem livremente. Em Portugal, quando você passa na Rua do Comércio, aparece um senhorzinho que ele abre o paletó para você e ali tem uns cigarros de haxixe, mas ele está na quantidade certa, ele pode portar 3 cigarros, ele apresenta, porque ele não pode vender, porque repara, independente da tarifação, se ele for pego vendendo, ele está no crime, mas ele não te oferece, ele só mostra. E aí tem um esquema todo que você vai reduzindo, primeiro que lá você pulveriza o tráfico, isso também é importante, porque você faz com que, ao invés de concentrar a venda das drogas num único ponto, como é aqui no Rio, em algumas grandes cidades, você tenha pequenos esticas espalhados, distribuindo a droga. Reduz dano, reduz. Né? Acaba com a criminalização do usuário, coloca a questão do usuário toda no sistema de saúde. Né? Então, você dá uma ênfase, né, na questão da saúde pública no local certo, não é mais na delegacia, tarifa, né? E você vai focar digamos assim, na intervenção, na importação, exportação dessas substâncias proibidas. Mas eu acho que é o que a gente pode fazer hoje no Brasil, que poderia avançar. Como estratégia, eu acho uma boa estratégia, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é o que já está sendo feito em alguns países do mundo, que é legalização. Isso já está acontecendo no Uruguai, em alguns estados, né? Nos Estados Unidos, na Europa, temos alguns países que legalizaram. Legalizar é outra parada. Né? Legalizar é você regulamentar a produção, o comércio e o consumo. Isso Portugal ainda não fez. Né? Portugal ele ficou ali, descriminalizou algumas condutas, deu uma ênfase na questão da saúde pública, mas ela ainda continua, né, proibido se plantar maconha em Portugal, por exemplo. Plantar maconha para vender. E não adianta, porque se você não fizer toda a cadeia, você tem que regulamentar a produção, o comércio e o consumo. Porque se você regulamenta só o consumo, o mercado ilícito do comércio e da produção, né, vai permanecer com todos os seus efeitos negativos, né, inclusive da violência. Então, a gente precisa avançar, né, para que a gente possa falar, pelo menos, de legalização da maconha. Tem alguns projetos, mas eu acho que isso vai ser difícil possível, porque eu tenho que concordar que quem quer disputar, né, as eleições no Brasil nesse momento, né, com todo o nosso conservador... Não pode chegar nesse nível, mas a gente pode falar de algumas coisas ligadas ao PND, por exemplo. Nacionalização da produção da cannabis medicinal e industrial. Pô, isso é o mínimo. Por que eu posso comprar um tênis Adidas feito com base em cânhamo, aquele hemp, Adidas hemp, você compra na loja, importado, mas se eu quiser produzir o tênis hemp no Brasil, eu não posso? Porra, isso viola o princípio de soberania. Bom, ou se pode vender, eu posso produzir. É a mesma coisa da cannabis medicinal. Então, avançar nessas áreas que o Brasil já autoriza o consumo, tanto do medicamento como consumo industrial, acho importante. Descriminalizar condutas, né, e permitir a circulação em pequenas quantidades de drogas no espaço social também é importante. Mas isso tudo, né, é para a gente começar a mudar a mentalidade, né, social em relação a essa coisa absurda que o proibicionismo faz, que é a coisa mais absurda do proibicionismo, que é essa distinção arbitrária entre drogas lícitas e ilícitas. A gente fala assim, fulano fumou maconha, nego fala baixo, mas tomei 5 gotinhas de Rivotril, o cara conta na mesa de jantar. Porra, e rindo. E aí, como é que você tá? Tô bem, legal. Onde que, sabe, isso é um critério muito absurdo, né? Ele não tem fundamento em nenhum ramo do saber, né? Onde está escrito que 5 gotinhas de Rivotril, né, ela ofende menos, ou ela é remédio, e um baseado não pode ser também um remédio, não pode ser algo também que traga um bem-estar, né? Mas tem gente sofrendo com vício, com o uso de maconha. Ok, tem, como tem gente sofrendo com o uso de álcool, aspirina, Lexotan, Lexotan,
Novalgina, às vezes eu fico preocupado com Álcool. Novalgina. Álcool, principalmente. Então, quer dizer, mudar essa mentalidade, porque eu acho que quando você começa, eu acho que a porta de entrada de legalização de qualquer droga é a farmácia. Quando começar a aparecer na televisão plantações de maconha para fins medicinais, a experiência de pacientes que estão conseguindo melhorar a qualidade de vida, né, e muitas vezes até sendo salvos, né, pelo uso, né, medicinal da maconha, virou remédio, né, amigo? Já era. Entendeu? É como Lexotan, é como Rivotril. Se você dá o carimbo de medicamento, entendeu? É difícil você convencer que aquilo ali traz algum mal, né? Aí é um uso inadequado. Aí o cara vai falar assim, não, o cara está com problema com o Rivotril porque ele não está usando certo. Ele está com problema com o Lexotan porque ele não está na dose certa. E a maconha vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que esse primeiro passo eu acho importante. Eu acho que Portugal fez um avanço, né, nesse sentido, né? Mas eu não sei também como é que fica a importação do modelo como ele é, né? Acho que a gente vai ter que fazer algumas adaptações aqui no Brasil.